Irmãos, eu quero, nessa noite, convidar vocês a abrirem as Bíblias lá no texto de Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler esses dois primeiros versículos do capítulo. E o tema que nós vamos tratar nessa noite é uma vida com Deus no lar. No mês de maio, o calendário batista, ele celebra o mês da família, né? Nós celebramos o mês da família em maio. Então, eu queria aproveitar essa data, né? Nós encerramos na semana passada uma série de mensagens em Daniel, que nós fomos algum tempo ali olhando para o livro de Daniel, e como é bom, né, quando Deus fala com a gente através de um livro, que a gente passa a olhar para aquele livro de uma outra perspectiva, com uma forma diferente, né? Então encerramos na semana passada a nossa série em Daniel, e eu queria aproveitar hoje poder falar um pouquinho a respeito de família, né? Agora nesse mês de maio, aproveitando essa data importante, né? Então, nós vamos falar a respeito de uma vida com Deus no nosso lar. Uma vida com Deus dentro da nossa casa. E para isso nós vamos ler esse texto, esses dois versículos, né? Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Se você tiver a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Se não tiver, o texto está projetado ali na tela. E diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Eu me lembro de quando a Maria nasceu, a nossa primeira filha, né? Ela nasceu bem no início da pandemia, ali foi em abril de 2020, tinha acabado de fechar tudo, né? Mas uma oração que a gente já vinha fazendo desde que a gente descobriu a gravidez da Maia em 2019 é de que aquela criança, ela não nos pertencia, ela pertencia a Deus, né? E nós queríamos a vontade de Deus ser cumprida na vida dela, e a gente sabe que muitas vezes os pais têm a sua vontade para a vida do filho, né? A gente tem as nossas vontades, aquilo que a gente acha legal, que gostaria que eles fizessem, mas que acima da nossa vontade, a vontade de Deus se cumprisse na vida dos nossos filhos, né? E a gente, desde quando ela estava na barriga, a gente estava orando e dizendo assim: ela não pertence a nós, ela pertence ao Senhor, nós entregamos essa criança nas tuas mãos, Senhor, né? É isso que nós fazemos, apresentando os nossos filhos a Deus, dizendo: Senhor, ele não é nosso, ele é teu. Que ele seja como uma flecha lançada pelo Senhor, a gente não sabe onde o Senhor pode levar. Mas faça a tua vontade, acima da nossa vontade, acima do nosso querer. Coisa boa é quando nós queremos o mesmo que o Senhor, né? Coisa boa é quando a nossa vontade está alinhada com aquilo que o Senhor deseja. Mas, Senhor, a tua vontade vem antes da nossa vontade, né? Mas o que significa viver de acordo com essa vontade? E como os nossos filhos vão viver a vontade do Senhor dentro da casa e na vida deles futura? Como os nossos filhos vão aprender a respeito do que significa viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor? O que significa isso? E para isso eu creio que é necessário viver uma vida com Deus no lar. Que os nossos filhos cresçam aprendendo de nós o que significa uma vida com Deus. O que significa ser um cristão no meu dia a dia. O que significa crer no Senhor de fato em toda a minha vida, e não apenas quando eu vou para a igreja, né? Para o templo. O que significa uma vida ao Senhor. Acredito que muitos já fizeram essa oração sobre seus filhos, né? Nós queremos a tua vontade, Senhor. Acredito que muitos já fizeram essa oração a respeito dos seus casamentos. Nós queremos a tua vontade, Senhor, não a nossa, né? E a palavra, ela nos fala como que a gente pode encontrar e ver e viver e experimentar essa
boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Como que nós podemos experimentar isso? A palavra nos fala, esse texto nos fala. Ele nos dá esse norte, né? A Bíblia inteira, se a gente for olhar, a Bíblia toda ela fala sobre família. Ela fala sobre família, né? Mesmo os textos que não são diretamente sobre família, eles nos falam sobre a vida no lar, sobre a vida comum, sobre a nossa vida cotidiana. E muitas vezes nós nos deixamos, como o texto vai nos falar, nós nos deixamos amoldar pela realidade ao nosso redor e nós nos esquecemos do que significa uma vida na vontade do Senhor e qual a importância disso. Será que é algo urgente? Será que é algo importante? Ou será que é algo que eu posso levar com a barriga e quem sabe um dia me dedicar mais às coisas do Senhor? Quando a minha realidade for outra, quando eu parar de enfrentar os problemas que eu estou enfrentando. E nós colocamos diversas desculpas, né, para não viver de acordo com a vontade do Senhor. Você não sabe os problemas que eu estou passando. Eu tenho pais doentes em casa, eu estou cuidando de uma pessoa. Eu estou com problemas no meu casamento. Você não sabe o que significa. Eu tenho uma esposa que não crê no Senhor. Ou eu tenho um marido que não crê no Senhor. E isso está dificultando com que eu viva de fato para o Senhor. Nós colocamos desculpas, mas a vida cristã, o Evangelho, ele transforma a nossa perspectiva, a nossa forma de enxergar a vida e até mesmo enxergar os problemas da nossa vida. É uma nova perspectiva diante de tudo que nos acontece, diante das lutas que vêm sobre nós, diante das bênçãos que chegam na nossa casa, né? Diante da rotina corrida e cada vez mais corrida que a gente tem. Diante de tudo isso, nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós podemos ser transformados e não amoldados à vontade do Senhor. Não amoldados à vontade, ao padrão do mundo, à vontade do mundo, das pessoas ao nosso redor, mas transformados. Né? É sobre isso que esse texto está nos falando. Diante de um mundo que tem desprezado as coisas do Senhor, nós falamos na série de Daniel praticamente sobre isso, né? Como viver nesse mundo, um mundo louco e um mundo que despreza as coisas do Senhor, como viver para o Senhor em um mundo assim? Diante desse mundo que tem relativizado valores familiares, que tem dito que casamento não importa tanto assim, que você pode fazer e desfazer a família como bem entender. Diante de tudo isso, desse mundo que nós vivemos, será que Deus não pode usar famílias, casamentos e pessoas comuns como nós para ir contra a cultura do mundo? Para ir contra aquilo que a gente está vendo hoje? Quando nós olhamos para o livro de Daniel, nas últimas semanas, nós não vimos ali um super-herói. Nós falamos durante todas as mensagens que o centro da história é o Senhor. Daniel não é um super-herói, Daniel precisou de um salvador. Mas Daniel, um homem comum, foi levantado para se posicionar contra a cultura da sua época e foi influenciador daquela cultura. Influenciou o seu meio porque se posicionou. Um homem comum. Será que hoje Deus não faz isso, não levanta pessoas comuns? Você pode pensar, eu não tenho nada de especial, nada de extraordinário, assim como todos nós. Mas será que Deus não pode usar pessoas comuns para se posicionarem contra a cultura que nos diz que família já não vale nada? Que casamento já não importa? Que buscar ao Senhor dentro de casa não é tão importante assim? Eu creio que pode. Eu creio que pode. Nós teremos uma igreja fortalecida quando nós tivermos famílias fortalecidas. Nós teremos uma sociedade fortalecida quando nós tivermos famílias fortalecidas. A mudança que nós esperamos ver no mundo não começa no mundo, começa dentro da nossa casa. Começa dentro do nosso lar, na forma como nós criamos os nossos filhos no temor do Senhor. Na forma como nós buscamos ao Senhor como família juntos. E é aí que começa a mudança realmente. Não espere que a mudança que você está querendo que aconteça venha de cima para baixo.
venha dos poderosos para as pessoas comuns. A mudança que nós esperamos, ela começa dentro da nossa casa. O texto, ele fala um pouco, a respeito disso, a respeito dessa transformação que o Senhor quer fazer em nossas vidas, em nossas casas. Então, que Deus nos leve a uma transformação segundo a sua vontade, amém? A primeira coisa que nós vamos observar nesse texto aqui, a primeira instrução da palavra do Senhor é: viva em culto a Deus. Viva em culto a Deus. E o texto vai nos dizer o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Paulo está falando que a nossa vida como um todo, ela é um culto ao Senhor. A vida dos filhos de Deus, ela é uma vida de culto ao Senhor. É uma vida dedicada ao Senhor, é uma vida para Ele e não vivida para nós mesmos. E ele começa dizendo assim: rogo pelas misericórdias do Senhor. Quando nós olhamos para os capítulos anteriores de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, nós vemos o sacrifício de Jesus por nós e o que isso significa. Nós vemos o Evangelho sendo anunciado, o que Cristo fez por nós, o que Deus fez por nós. Se nós pudéssemos resumir essa mensagem, todos esses capítulos anteriores de Romanos, eles vão nos contando essa mensagem do Evangelho. Lá no capítulo 3, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos, lá no início, ele está nos falando a respeito do Evangelho, ele diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade sem Cristo. Nós estamos apartados da glória de Deus, separados de Deus. Não podemos ter um relacionamento com Ele. E qual que é a consequência disso? Romanos 6, 23 vai nos dizer o seguinte: pois o salário do pecado é a morte. Essa separação de Deus, ela não apenas dificulta a nossa vida aqui, não apenas nos traz sofrimentos presentes, mas nos traz uma condenação futura, uma condenação eterna. O salário do pecado é a morte, o fruto final, a recompensa do salário é a morte. Que esse afastamento de Deus, ele será eterno. Essa é a morte eterna. Grande tristeza se parasse por aí, Mas o texto diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós todos somos pecadores. Nós todos estamos apartados da glória de Deus. E o salário disso é a morte, mas Deus provou o seu amor. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando éramos inimigos, rejeitávamos, ofendíamos ao Senhor com o nosso pecado, com a nossa rebeldia. E nesse momento Ele nos amou a ponto de ter enviado seu Filho, Jesus, para morrer por nós, para pagar o preço pelos nossos pecados. E como que eu posso ter acesso a esse sacrifício, a essa recompensa que Ele conquistou por mim? Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Em Romanos 10, no versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa salvação está disponível a nós, E agora Paulo entra no capítulo 12, dizendo assim: eu rogo pelas misericórdias do Senhor. Essa misericórdia que você ouviu falar, toda essa misericórdia que é a mensagem do Evangelho, a misericórdia dele em ter enviado seu Filho Jesus para morrer por você. Eu rogo por essas misericórdias do Senhor.
que a partir de agora a vida de vocês seja um sacrifício ao Senhor. Que vocês vivam em culto ao Senhor, que a vida de vocês seja um culto agradável a Ele. Ou seja, aquilo que nós fazemos é uma resposta àquilo que Ele fez por nós. Né? A forma como Ele nos convida a viver é uma resposta àquilo que Ele já fez por nós. As misericórdias do Senhor são a razão pela qual nós nos entregamos ao Senhor. Tudo aquilo que Ele fez entregando seu Filho Jesus para morrer por nós é a grande motivação pela qual nós entregamos a nossa vida a Ele. Não há outra motivação. Não há motivação maior. Tem uma frase do John Stott que diz assim: não há motivação maior para uma vida de santidade do que contemplar as misericórdias de Deus. Não há motivação maior para uma vida de santidade do que contemplar as misericórdias de Deus. Paulo baseia o que nós devemos fazer, a forma como nós devemos viver, na forma como Jesus viveu e morreu por nós. A nossa vida precisa ser uma resposta às misericórdias do Senhor. A partir do momento em que você compreendeu o que é essa mensagem do Evangelho de salvação, a sua vida passa a ser uma resposta a essa mensagem. A sua vida passa a ser uma resposta à misericórdia. Uma resposta à graça. Uma resposta ao amor de Deus. E tudo o que fazemos, fazemos como resposta ao que Ele fez. Nós não fazemos para alcançar nada. Nós não vivemos uma vida melhor, tentando melhorar nós mesmos, né? Para alcançar algo do Senhor. Não. Nós fazemos como uma resposta daquilo que Ele já alcançou por nós. Ele já alcançou por nós. Não há mais nada a ser alcançado, não há mais preço a ser pago. E agora a minha vida só responde a essa grande misericórdia. Por isso que Paulo diz, eu rogo pelas misericórdias, olha para as misericórdias do Senhor, olha para Ele, olha para aquilo que Ele fez por você. Eu rogo que por essas grandes misericórdias, a sua vida agora seja entregue nas mãos dEle, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Que a sua vida seja uma oferta a Deus. Não mais um sacrifício queimado no altar, né? Não mais um sacrifício que era oferecido lá no altar queimado, mas um sacrifício vivo, que não morre para agradar a Deus, mas vive para agradar a Deus. Esse é o grande sacrifício. Eu posso dizer assim, eu morreria pelo Senhor, mas você tem coragem de viver pelo Senhor? Eu morreria em nome do Senhor, mas então viva para a honra do Senhor. Lá no Antigo Testamento, nós entendemos um pouquinho o que significa o sacrifício, né? O Antigo Testamento ele nos mostra um pouquinho do sistema sacrificial do povo e ele apresenta exatamente como que deveria ser cortado o animal, como que deveria ser oferecido, como que deveria ser queimado, aquilo que deveria ser usado, o local que deveria ser feito. Tinha um local específico, era no templo, né? Por causa desse sistema sacrificial, da forma como o povo oferecia os seus sacrifícios, é que fez sentido quando Jesus veio e João Batista apontou para ele e disse assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não somos mais oferecidos como um cordeiro, como alguém que vai pagar o preço pelo pecado, porque não tem mais preço a ser pago. Não há mais nada para ser queimado, a ser morto no altar. O sacrifício agora é vivo, santo, agradável a Ele. Amém?
quando eu compartilhei esses dias atrás com o grupo de homens na sexta-feira sobre um episódio que teve ali em casa, no dia que aconteceu, né? Foi a Maria estava fazendo uma birra gigante, né? Ela estava brigando assim, sabe quando a criança briga e por nada? E não tem o que tu faça, porque o que ela quer mesmo é brigar, né? Ela não quer paz. E ela estava assim, e com raiva, e gritando e gritando. E aí ela foi pro quarto dela, pensar um pouco na vida, né? Vai lá pro teu quarto, tu vai sair quando a gente mandar. Ela foi pro quarto e berrava lá, e eu fui lá conversar com ela. Aqueles dias, né, que a mãe já conversou o que tinha, falando, não aguento mais, vai lá e resolve. Ou vice-versa, né? E aí foi eu lá conversar com a Maria. E daí, o que foi, Maria? O que está acontecendo? Ela, pai. Aí ela vem, né, toda carinhosa, ver se quem sabe comigo ela vai conseguir o que ela não conseguiu com a mãe. E aí ela veio, pai, vem cá, quero te falar um segredo. E ela fala no ouvido. Aí ela disse assim, pai, olha só, se tu me der o que eu quero, eu te prometo que eu vou te dar um presente. Né? Eu nem lembro o que ela queria. Ela falou assim, se tu deixar eu fazer tal coisa, se tu me der, eu prometo que eu vou te dar um presente. E aí eu falei para ela assim, filha, tu sabe qual presente que o papai quer? Aí ela, qual? Eu quero a tua obediência. Eu quero que tu obedeça. A gente está mandando e você não está obedecendo. Esse é o presente que o papai quer. Né? E na hora, quando eu falei isso para ela, me veio esse texto na mente, né? De quando o profeta diz que gordura e holocaustos eu não pedi. Não é isso que o Senhor quer. Não é isso que o Senhor deseja. Mas que obedeçam a minha palavra. Se eu, como um pai pecador, a maior alegria que eu posso sentir não é o que meu filho pode me oferecer. A alegria de uma mãe no Dia das Mães não é todos os presentes que ela pode receber, mas um relacionamento. A forma como ela ouve aquilo que você fala. E obedece. Né? Principalmente quando os nossos filhos são pequenos e não têm noção da vida. E depende de nós para tudo. Muito mais importante do que o que ela poderia me dar. É a forma como ela ouve a voz dos seus pais e obedece. Isso de fato é um sacrifício vivo, santo e agradável. Você acha que Deus quer o quê de você? O que você acha que Deus espera de você? Que você cumpra uma tabela e venha no domingo e está tudo certo? Que presente, sacrifício. Sacrifiquei minha vida. É tão pesado assim para você estar no culto? É um fardo para você estar aqui? É um fardo para você estar na casa do Senhor, com os teus irmãos? Esse é o sacrifício? O que mais que você pode oferecer para Ele? O grande presente, o grande sacrifício é uma vida entregue a Ele. É um sacrifício vivo, santo e agradável. Isso significa que não é mais em um lugar como era antigamente. Tinha o templo, né? Muitas vezes nós queremos transferir aquele templo para cá e dizer que a minha adoração, o meu culto é no templo. Isso aqui é um lugar, gente. É um local onde a Igreja Batista se reúne. É um lugar. É um lugar. Deus não está mais aqui do que está na sua casa. É um lugar onde nós nos reunimos para prestar culto a Ele. Mas não existe mais um lugar específico onde você precisa ir para adorar. Agora, como a conversa de Jesus com a mulher samaritana, lá em João no capítulo 4, onde ele diz que não é mais no Monte Gerizim, não é mais no templo. Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é em qualquer lugar, é em todo o tempo. Não é mais só no domingo.
Não é mais um dia da semana, é em qualquer lugar, em todo tempo. É uma vida entregue nas mãos do Senhor. Nós muitas vezes queremos um lugar para adorar. Nós queremos um dia para adorar. E todos os outros dias eu vivo a minha vida me distanciando do Senhor, me afastando do Senhor. Que tipo de sacrifício vivo, santo e agradável é esse? Esse é o sacrifício que Ele nos chama a fazer, uma vida entregue nas mãos dEle. Esse é o culto racional, né? Onde nós somos esse sacrifício nas mãos do Senhor. Na vida cotidiana do lar, com a nossa família, no mercado de trabalho, nos meus estudos, em todo o tempo. Por isso que nós falamos a respeito de viver uma vida com Deus dentro do lar. Porque em todo o tempo nós somos chamados a viver essa vida com Deus. Isso começa dentro da nossa casa. O domingo, quando nós nos reunimos, cantamos, erguemos a nossa voz, erguemos as nossas mãos, isso é só uma expressão. É uma expressão daquilo que deve ser uma semana toda de busca pelo Senhor. É um momento em que nós, como igreja, nos reunimos como um corpo diante dEle, o nosso Senhor e Salvador, nós celebramos, nós prestamos culto. Nós não estamos aqui para assistir um culto, nós estamos aqui para prestar culto. Como igreja. Mas nós celebramos aquilo que Deus fez por nós durante toda a semana. Aquilo que Deus falou conosco durante toda a semana. Segunda coisa que nós podemos observar nesse texto é a instrução, né? Em primeiro lugar, viva em culto a Deus. Em segundo lugar, deixe o Evangelho renovar ou transformar a sua mente. O texto diz assim, versículo 2, a primeira parte. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ele usa duas palavras que são centrais aqui, são muito importantes, são palavras-chave, né? Que é a palavra amoldar e a palavra transformar. Essas duas palavras são muito importantes. Ele está nos dizendo, não se amoldem, mas se transformem. Ou sejam transformados, né? Sejam transformados, deixe que o Senhor os transforme pela renovação da sua mente. Quando ele fala a respeito de se amoldar a um padrão do mundo e contrapõe isso com se transformar ao padrão de Deus pela renovação da mente, qual que será que é o padrão do mundo que nós observamos hoje em dia? Você consegue perceber que o mundo tem uma forma, um padrão? Esse padrão é mais ou menos isso, né? Uma forma. Que tudo que entra ali sai com aquele mesmo formato, né? O mundo tem uma forma, um padrão, e nós muitas vezes permitimos que a nossa vida seja colocada nessa forma e que a gente saia com o mesmo formato, né? O mundo tem um padrão de relativismo moral. Não existe verdade, né? Cada um tem a sua verdade, não existe uma verdade absoluta. A banalização da família e do casamento já não vale mais de nada. É como trocar de roupa, né? Amor a si mesmo em primeiro lugar. É ou não é o que nós vemos por aí? Você tem que amar a si mesmo em primeiro lugar. É isso que a Bíblia nos orienta? A Bíblia manda que a gente ame a si mesmo em primeiro lugar? O mundo diz que anular a sua vontade por outra pessoa é sinal de fraqueza. Né?
anular a minha vontade pelo bem do outro, é sinal de fraqueza. Você é um fraco. Quando a palavra de Deus nos fala que a palavra é verdade absoluta, né? O mundo diz não existe verdade absoluta. E a palavra nos fala, existe uma verdade absoluta. A palavra de Deus é verdade, inerrante, absoluta. Quando Jesus ora lá na oração sacerdotal, João 17:17, ele diz, santifica-os na tua verdade, na tua palavra. Perdão, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Existe uma verdade. Existe uma verdade. Se o mundo diz que o casamento e a família já não valem de nada, a palavra do Senhor nos fala a respeito da família como algo criado pelo Senhor. É uma criação de Deus. A família é uma instituição sagrada, criada pelo Senhor, né? E para a glória de Deus. Se o mundo diz que o amor a si mesmo deve vir em primeiro lugar, a palavra nos ensina que o amor a Deus vem em primeiro lugar. E o amor ao próximo como a nós mesmos. Eu não estou acima de ninguém. Eu não me coloco nessa posição. E se o mundo diz que anular a vontade própria pelo bem de outra pessoa é fraqueza, nosso Senhor nos ensina que anular a sua vontade pelo bem do outro é sinal de força. Não se deixe amoldar, não se deixe conformar. Muitas pessoas se encaixam nessa forma que o mundo apresenta, né? Amoldam-se ao padrão e ainda assim dizem glória a Deus. Muitas pessoas têm vivido exatamente assim, se deixando amoldar pela forma do mundo e ainda assim dizem eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, né? Mais ou menos isso. Enquanto eu estou sendo amoldado ao padrão desse mundo. É a mesma coisa que eu dizer que eu posso continuar em uma vida de pecados, em uma vida que desagrada ao Senhor, uma vida a caminho do abismo, e eu dizer que a fé é acreditar que Deus vai lá no final me livrar das consequências das minhas escolhas. Ao invés de eu me voltar em fé para o Senhor, ao invés de me voltar a Ele e me arrepender dos meus pecados, eu creio que a minha fé significa que eu posso viver nos meus pecados, andar na mesma direção que eu estava andando, e que lá no fim as minhas escolhas não vão me trazer consequências. Não é isso que significa fé. Não é isso que significa fé. A fé é um arrependimento do pecado e se voltar em fé ao Senhor. Amém? Será que muitas vezes nós não temos sido um crente meio camaleão, né? A gente se amolda de acordo com o ambiente que a gente está. A gente toma uma cor, uma forma diferente de acordo com o ambiente que a gente está. Se eu estou num ambiente onde o bonito mesmo é ser crente, né? Aqui na igreja é ou não é bonito ser crente? A gente veio para cá, aqui o que é admirado é o Senhor, é o padrão do Senhor. É Ele que a gente está buscando. E aí eu venho para cá e aqui eu levanto a mão, eu dou a paz do Senhor, eu trago o meu sorriso mais bonito de casa, né? E eu venho de forma que quem olha tem certeza que eu creio nesse Deus. E aí lá na minha casa eu tomo uma outra forma. O camaleão é mais ou menos assim. Ele se camufla no ambiente. E aí lá no meu trabalho, com os meus colegas de trabalho que falam coisas indevidas, que fazem coisas indevidas, eu tomo essa outra forma e eu estou aqui junto, eu estou no meio.
Faz parte, né? Não se deixa moldar. Não se deixa moldar porque Jesus não se deixa moldar, né? Você quer uma vida com Jesus? Jesus não se deixa moldar. Jesus não é só um amuleto que você coloca na mochila e fala, eu posso continuar no meu caminho. Ele transforma a nossa vida. Ele transforma a nossa mente. O Evangelho vai transformando os nossos valores, a nossa forma de olhar para a vida, a nossa forma de olhar para os problemas, né? A nossa forma de enxergar a nossa família. O Evangelho transforma tudo isso. E por último, o texto nos fala a orientação, né? Experimente a vontade do Senhor. E aqui é o momento em que todos nós queremos dizer assim, eu quero isso, né? Eu quero experimentar essa vontade. Mas isso é uma construção. Chegar aqui significa que a minha vida é entregue em culto ao Senhor. Eu sou esse sacrifício vivo, santo e agradável. E que o Evangelho está renovando a minha forma de pensar, está transformando o meu pensamento, a minha mente. E aí eu me torno capaz de experimentar essa vontade. Tanto que o texto fala isso, né? Ele diz assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí sim eu me torno capaz de experimentar essa vontade. Eu me torno capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Dentro da minha casa, dentro da minha família, com os meus filhos. Isso vem de um desejo de experimentar a vontade de Deus acima do desejo de ser aprovado pelos homens ao meu redor. Quando a gente almeja mais essa vontade de Deus do que agradar as pessoas ao nosso redor. Aí sim eu não sou amoldado, né? Quando eu espero ser aprovado pelo mundo, eu sou amoldado. Uma vida para Deus, uma vida vivida para Deus, é capaz de experimentar essa vontade. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Qual que é a grande vontade de Deus para a sua vida? O que Deus quer para você? Talvez isso gere uma certa crise de identidade em alguns cristãos, né? Dizer assim, eu não sei aquilo que o Senhor tem para a minha vida, aquilo que o Senhor quer para mim. Eu quero experimentar a vontade de Deus, mas eu não sei qual é essa vontade para mim. Eu já falei isso em algum outro momento, quando nós passamos pelo texto de Romanos, mas a vontade do Senhor está revelada. Aquilo que Ele quer para a sua vida não é um mistério, que você tem que ficar caçando, desvendando um enigma das pistas que o Senhor vai deixando para entender, então, aquilo que Deus quer fazer comigo. Você já se sentiu assim? Tentando entender, ler os sinais e Deus está lá assim, ó, vamos ver se Ele vai ler direito. Vamos ver se Ele não vai errar. Ih, aqui a pista, essa aqui tu não pegou. Né? Deixou uma pista passar, vai dar tudo errado. Será que Deus está brincando com a gente? Deus revela a grande vontade dele para a sua vida. Quando ele fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha qual que é o grande propósito, o propósito de Deus. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O texto lá no capítulo 12 nos fala sobre se amoldar, se conformar ao padrão do mundo. E aqui em Romanos 8, Paulo está dizendo que nós somos chamados para nos conformar à imagem de Cristo.
Não sermos conformes ao padrão do mundo, mas sermos conformados ao padrão do Senhor. A imagem de seu Filho. Esse é o grande propósito de Deus. Deus quer moldar a imagem do seu Filho em você. Deus deseja transformar você para que você se pareça cada vez mais com Jesus. E Ele está agindo de todas as formas para que isso aconteça. Se você ama o Senhor, Deus está agindo de todas as formas para que você seja transformado à imagem do seu Filho. Essa é a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor revelada. Ele quer transformar você. E Ele usa tudo para transformar você mais parecido com Jesus. Usa tudo. As bênçãos que chegam na sua vida é propósito de Deus. Ele está cumprindo o propósito dele em você, de te tornar mais parecido com seu filho. Mas as angústias que chegam na sua vida também está cumprindo o bom propósito do Senhor de transformar você mais parecido com seu filho. Senão a gente começa a olhar para a vida e perde a fé no Senhor. A gente para de crer que Deus está sendo bom com a gente. Sabe? Se a gente não olha para os sofrimentos a partir dessa perspectiva, se a gente não deixa que o Evangelho renove a nossa mente, transforme a nossa forma de enxergar a vida, a nossa forma de pensar, se a gente não permite que isso aconteça, a gente começa a olhar para as angústias da vida, para os problemas da vida, as aflições que chegam no nosso caminho, e a gente começa a questionar se esse Deus é bom mesmo. Aí a gente começa a olhar para a Bíblia como um livro de proibições para mim. E que tudo aquilo que me faz feliz, tudo aquilo que é bom para mim, Deus me proíbe de fazer. Porque eu não estou entendendo qual é o grande propósito de Deus nisso. Não estou entendendo qual é a grande vontade boa, perfeita e agradável que Ele quer que eu experimente. Ele está agindo em tudo isso para me fazer mais parecido com seu filho, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele nos chamou para sermos muitos irmãos, de uma mesma família, vivendo uma vida para a glória de Deus. E essa vida não começa aqui dentro, essa vida começa lá na nossa casa. Começa quando a gente, na simplicidade da vida comum, tem a coragem de ir contra o que o mundo prega, a coragem de pegar a sua Bíblia, abrir na mesa de casa e buscar Deus com a sua família. Isso é coragem. Hoje em dia isso é muito corajoso. Você fazer o simples de pegar a sua Bíblia, o lugar onde Deus fala com você, onde Deus se revela, você abrir na sua casa, chamar os seus filhos e falar: vamos buscar o Senhor. Nós precisamos, a nossa casa precisa de Cristo. O nosso lar precisa do Senhor. Nós precisamos desse Deus. Nós lemos o Salmo 127, a apresentação do Teodoro, né? E esse salmo, ele começa dizendo assim: se não for o Senhor que cuida da casa, em vão nós trabalhamos, é inútil acordar cedo e dormir tarde. É inútil. Se Ele não for na nossa casa, se Ele não for no nosso lar, se Ele não for no nosso casamento, se Ele não for com os nossos filhos, é inútil todo o trabalho que você está fazendo. É inútil. A nossa casa precisa de Jesus. Não existe uma receita de bolo para formar uma família perfeita, uma família que busca o Senhor, uma família que dê certo. Um casamento que dê certo. Não existe uma receita. Mas uma família que agrada ao Senhor é uma família onde o marido
A esposa e os filhos estão sendo transformados à imagem de Cristo. Uma família em que todo mundo está sendo transformado. Uma família onde existe perdão, reconciliação, recomeço. Para isso é necessário que a gente não viva o culto somente quando a gente está aqui, né? Mas que a nossa vida seja entregue nas mãos do Senhor. Essa semana que está começando seja entregue nas mãos do Senhor, né? Hoje é tempo de dizer isso. Senhor, eu entrego nas tuas mãos essa semana. Me ajuda a viver para o Senhor essa semana. Me ajuda a olhar para ti essa semana. Me ajuda a buscar o Senhor essa semana. Ajuda a nossa família a passar mais uma semana olhando para ti. Pelas misericórdias do Senhor, por tudo aquilo que Ele fez por nós, vale a pena se entregar a Ele. Vale a pena. Essa renovação nos leva à transformação. Pode passar o último. Para refletir e praticar. A vida dos filhos de Deus deve ser um culto a Deus. O Evangelho transforma a nossa forma de pensar sobre tudo. E quando nós vivemos para Ele, nós somos capazes de experimentar a sua vontade em nossas vidas. O caráter do Filho de Deus vai sendo formado em nós. A gente vai se parecendo cada vez mais com Ele. Atitudes que nem vêm de nós, que não são nem naturais para nós, né? Mas que vão sendo geradas em nós, porque o caráter de Cristo vai sendo formado em nós. As nossas prioridades vão mudando. A nossa vida vai mudando. Porque a mente está sendo renovada, transformada. Que as nossas famílias cresçam com o Senhor, amém? Nós falamos a respeito dos flechas, das nossas crianças. Você sabe o que uma criança precisa para crescer nos caminhos do Senhor? Temendo ao Senhor? E também não é receita de bolo, tá? Não é receita de bolo. Mas uma criança precisa ver um pai e uma mãe temendo ao Senhor em casa. Se é só a mãe, vê essa mãe temendo ao Senhor em casa. Quantas histórias eu já ouvi? Quantas histórias nós ouvimos de famílias onde só a mãe estava presente em casa e ainda assim os filhos cresceram e foram criados no temor do Senhor. Só o pai, mas criados no temor do Senhor. É isso que eles precisam. Muito mais do que eu dê tudo, pague escola, pague faculdade, muito mais do que isso. Eles precisam crescer num lar onde o Senhor está ali de verdade. Sabe? Onde Jesus não é para nós simplesmente um compromisso de domingo. Onde Jesus é o Deus Emanuel, conosco, que está junto, dentro da nossa casa. E que quando alguma coisa acontece na família, é para Ele que a gente corre. Os nossos filhos precisam ver a gente buscando o Senhor. Se os nossos filhos nunca nos veem com uma Bíblia aberta dentro de casa, nunca nos veem orando, eles vão aprender isso aonde? Que as nossas famílias sejam renovadas, transformadas pelo Evangelho. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero nessa noite entregar nas tuas mãos
as nossas famílias. Em nome de Jesus, Pai. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, toma as nossas famílias nas tuas mãos e ajuda a nossa família a viver mais uma semana olhando para Ti. Que o Senhor esteja presente no nosso lar, na nossa casa. Que o Senhor seja presente na nossa família. Que o Senhor seja o lugar para onde a família corre em tempos de angústia. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor seja a renovação da nossa mente. O Senhor seja aquele que transforma as nossas vidas, que recebe como um sacrifício vivo, santo e agradável. Em nome de Jesus, Pai. Se você deseja entregar a sua família também nas mãos do Senhor, olhar para Ele nessa semana e que Ele esteja como o centro da sua casa, eu quero te convidar a ficar em pé e orar juntos, como família. Se você tem a sua família perto, você vai orar com a sua família. Abrace os seus familiares, orem juntos. Orem buscando ao Senhor juntos. Isso, pode chegar e abraçar os filhos, né? Se você tem família perto, abrace a sua família e orem juntos. Nós vamos encerrar assim, tá? Nós vamos encerrar orando juntos como famílias e como uma grande família no Senhor, clamando pelas misericórdias dele, que renove, transforme, restaure nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que sonda os corações, que conhece as casas de dentro. Como é difícil viver para Ti dentro da nossa casa, porque é o lugar onde as pessoas melhor nos conhecem. Conhecem nossos pecados, conhecem os nossos defeitos. Todas as falhas que cometemos, elas conhecem bem. A nossa resposta às situações difíceis da vida, o nosso mau humor, mas, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos como famílias diante de Ti, pedindo por restauração, renovo. O Senhor é o nosso lugar de restauração, o Senhor é o nosso lugar de recomeço. E tudo que nós precisamos para uma restauração é o Senhor na nossa casa, é o Senhor nos nossos lares. Então, em nome de Jesus, toma diante de Ti, toma nas Tuas mãos a nossa família. Em nome de Jesus, restaura o que tem que ser restaurado. Todo relacionamento rompido, que seja restaurado por Ti, Pai. Toda briga, toda intriga, que haja restauração, porque quando olhamos para Ti, somos todos iguais, somos todos pecadores, não somos melhores do que ninguém, mas o Senhor nos chama para sermos filhos Teus. O Senhor nos chama para vivermos uma vida dedicada a Ti, uma vida de culto ao Senhor, uma vida que honre e glorifique o Teu nome. E nós queremos começar isso dentro da nossa casa. Vem sobre nós, Pai. Vem com o Teu Espírito Santo. Age em cada coração. Vem com o Teu Espírito Santo, Pai.
Oh, Deus poderoso. Que nós possamos, de fato, dizer que a nossa casa é tua. Que nós possamos, de fato, assim como Josué, dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Pode o mundo escolher o que for. Pode o mundo dizer o que for. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem um Deus sobre nós. Tem um Cristo sobre nós. Tem alguém sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Tem alguém que nos guarda, nos cuida, que nos exorta em nosso pecado, nos corrige, nos traz de volta para o caminho. Nós temos um bom pastor sobre o nosso lar. Nós somos muito gratos, Pai, pela renovação que vem de Ti. E oramos em nome do Teu Filho amado, Santo, 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 nosso Senhor Jesus. Amém.